Bonjour, mes amis, ça va? Meu nome é Conrado Vieira e esse é o canal Animalculo. Nós surgimos como um podcast, agora vamos fazer vídeos que também serão disponibilizados como áudio, como o podcast que você já está acostumado a ouvir aqui. E aí você pode seguir e pode ouvir no seu agregador de podcast favorito. Eu vou deixar aqui no vídeo embaixo na descrição os links para você poder acessar. Se você gosta de ouvir o podcast, que você tem a facilidade de baixar e ouvir também offline depois. Hoje nós vamos falar sobre o superfungo que está amplamente sendo divulgado pela mídia, que é a Candida auris, que foi confirmada essa semana, em 13 de janeiro de 2022, em Pernambuco, em uma mulher de 70 anos que acabou falecendo, não por esse motivo, mas é alarmante a presença desse fungo em um paciente hospitalar. Ela estava internada por outros problemas de saúde, mas acabaram encontrando esse fungo em um catéter que estava inserida na paciente. Aproveitando, se você ainda não é inscrito aqui no canal ou não favoritou, não se inscreveu no podcast, aproveita para fazer isso agora. Você vai sempre receber atualizações, ativa o sininho aqui no YouTube e vai ficar por dentro de tudo que a gente estiver postando aqui agora. Além disso, deixa seu like porque ajuda muito a crescer, a divulgar esse assunto de relevância para mais pessoas. Aproveita e compartilha com sua família, com seus amigos, divulga aí pelo WhatsApp, pelo Telegram, para os grupos que você participar, principalmente agora desse fungo que está falando muito na atualidade. Mas por que a preocupação com esse fungo? Então a Candida auris é uma levedura, como outras espécies, como a Candida albicans, que a gente conhece, mas ele está associado a uma doença que é emergente e tem sérios problemas para a saúde pública, principalmente por ser resistente a praticamente todos os medicamentos antifúngicos que são conhecidos até então para esse grupo de micro-organismos. Além disso, essa levedura forma o biofilme, o que dificulta o seu controle e favorece o desenvolvimento desse micro-organismo, seja no ambiente que ele esteja colonizando. Para o homem pode causar uma infecção sistemática, então pode disseminar pela corrente sanguínea, causando uma fungemia, que pode ser fatal, principalmente em pacientes que são imunodeprimidos ou com algumas comorbidades, como com diabetes mellitus. A Candida auris permanece viável no ambiente por semanas, até mesmo meses, podendo ser resistente a diversos tipos de desinfetantes, o que complica muito o seu controle, principalmente em ambiente hospitalar, centro cirúrgico, o que é um problema para a saúde pública. A Candida auris, essa espécie de levedura, foi documentada pela primeira vez em 1996 na Coreia do Sul, mas o primeiro caso isolado do ser humano foi encontrado no Japão em 2009. Num caso, uma pessoa que estava internada teve esse fungo isolado do conduto auditivo. Posteriormente, esse fungo foi identificado em outras partes do corpo e em pacientes ao redor de todo o mundo, estando presente atualmente em todos os continentes, sendo registrado em múltiplos hospitais. É um estudo recente feito em 2018 na Colômbia, em ambiente hospitalar. Esse é o principal ambiente que é problemático com a presença dessa levedura. A Candida auris foi encontrada na cabeceira da cama, em outras partes, dentro do quarto em que a pessoa fica internada, em telefone celular de paciente, de médicos, de profissionais de enfermagem, diferentes profissionais dentro do ambiente, em equipamentos, principalmente em catéteres. Esse é o grande problema, porque forma biofilme em catéteres, e aí, dependendo do catéter, pode propiciar essa infecção generalizada na pessoa. Foi encontrado também em superfícies como dispensadores de álcool em gel, pias, baldes relacionados à higiene e à limpeza do hospital. E em humanos foi encontrado principalmente na mão, o que é um grande problema pela infecção cruzada que pode ter por profissionais, atender diferentes pessoas, a não fazer a higiene certa da mão, ou não trocar de luva, então pode ser um problema, além da região da virilha, o que é muito comum nas espécies de cândidas, como outras pode causar candidíasis, por exemplo. Então representa um grande risco de saúde pela fácil disseminação desse micro-organismo. A preocupação se dá pela elevada taxa de mortalidade intra-hospitalar, dentro de hospitais, quando há surto desse micro-organismo. A taxa de mortalidade é entre 30% e 60%, e pelo crescimento lento comparado com alguns outros micro-organismos, como as bactérias, a Candida auris apresenta um tempo médio de infecção de 19 dias, então a pessoa pode ter os sintomas aí durante 19 dias, mas pode ter semanas ou meses até manifestar os primeiros sinais dessa infecção, que são infecções
gerais, pode causar febre, pode causar vários sintomas na pessoa. O problema é que apenas 4 classes de medicamentos estão disponíveis para o tratamento de forma sistêmica, sem ser tópico, né? Como ele dá na corrente sanguínea, não tem como fazer nenhum tratamento que não seja sistêmico. E esses medicamentos incluem 4 classes, que são azólicos, polienos, equinocandinas e fluoxetocina. Essas 3 primeiras classes, né, todos os isolados de Candida auris foram resistentes, o que é muito alarmante, e somente essa última classe, que grande parte das cepas acaba morrendo, né, mas algumas cepas ainda são resistentes a todos esses tipos de medicamento, como essa fluoxetocina. O grande problema disso é que não há um tratamento 100% eficaz e não há múltiplas drogas que podem ser utilizadas. Então, quando um micro-organismo não é resistente a várias drogas, fica muito mais fácil o seu combate, né? Foi feito também um estudo na Venezuela que 6% das cepas eram resistentes a todas as drogas testadas, o que é um grande problema de você ter um micro-organismo e não ter um tratamento. Algumas drogas já estão em fase finais de teste para o tratamento específico desse micro-organismo, mas ainda não estão comercialmente disponíveis, o que é um grande problema para a saúde pública, visto a quantidade de pessoas que estão internadas pelo Covid e pode manifestar então essa doença. Então, em conclusão, o que a gente tem que levar em conta? Que esse micro-organismo é resistente a múltiplas drogas, é resistente a sanitizantes de ambiente, pode ser disseminado em ambiente hospitalar, que agora está sobrecarregado em função da Covid. Ele vai estar presente na mão de profissionais, de paciente, em celular, em superfície, e pode causar biofilme, pode gerar biofilme, e aí isso é ainda mais difícil o combate. E como a sua infecção dá na corrente sanguínea, sem medicamentos eficazes para a forma disseminada, esse tipo de infecção é muito difícil de controlar. Pacientes devem ser então isolados e identificados. A Anvisa mesmo recomenda, o CDC nos Estados Unidos, vários órgãos de saúde recomendam que o monitoramento deve ser constante. Então, sempre que tem pessoas com suspeita de candidíase, tem que fazer o isolamento desse micro-organismo. Na placa ele cresce como uma cândida normal. Eu vou colocar uma foto depois aqui no vídeo. E também lá no Instagram, animalculo.podcast. Se você está ouvindo esse podcast por áudio, você pode ver depois a foto lá dela crescida em meio de cultura. E a identificação depois de isolar o micro-organismo é feita pela técnica de Malthoff e o PCR, para poder diagnosticar. E se você quer saber um pouco mais sobre essas técnicas, comenta aqui no vídeo, que depois eu faço um videozinho rapidinho explicando essas duas técnicas, Malthoff e o PCR, para a identificação de micro-organismos patógenos e outros micro-organismos também. Pode ser bem curioso. Como você já sabe, esse podcast, e os vídeos também vai seguir a mesma linha, é baseado somente em conteúdo científico, então eu vou deixar aqui na descrição as referências que eu utilizei para construir esse episódio, além de alguns links importantes se você tiver curiosidade sobre as notificações da Anvisa e também documentos do CDC, que são documentos mais completos. Estão em inglês, mas você pode procurar, tentar traduzir, tiver alguma dificuldade, também posso auxiliar você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, Se ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa o like, favorita esse podcast se você está ouvindo. Um abraço, até o próximo vídeo. Au revoir!